quero compartilhar essa palavra com você. Eu posso pegar essa aqui? Não, hoje eu estou aqui. Vocês sabem que pode descer. Para eu não descer, né? Até o pastor aqui que estava tocando sax, doido para descer por aqui, mas não podia. Deixa eu te explicar uma coisa. Antes de eu entrar na profundidade desse texto, eu quero te explicar o contexto disso aqui. Porque o contexto, ele é bem complexo. Não de explicar, mas complexo pela situação que estava acontecendo. O que está acontecendo? É que Ezequias, você já deve ter ouvido falar dele, o rei Ezequias. Ele é aquele que assume o trono para restaurar o altar que seu pai deixou destruído. E qual foi a destruição que seu pai deixou? Tirou os altares que era para Deus e estabeleceu altares para Baal. Ele fechou a porta do templo, não tinha mais culto na nação. Não tinha mais sacrifício, não tinha mais oferta, não tinha mais sacerdote. Ele destruiu a realidade que conectava Deus na terra. Porque qual era o lugar que Deus comunicava com o povo? Era o templo. Só que o cara, ele vai e fecha o templo por conta da idolatria. Cometeu perversidades. E por isso Deus dá para ele uma condição de morte das mais terríveis dos reis. Está escrito. Diz que o pai de Ezequias, Acás, ele não foi digno de ser sepultado no sepulcro dos reis. Os reis, eles tinham um lugar onde eles eram sepultados por conta da sua dignidade. Era um lugar específico. Mas esse cara cometeu tanta perversidade que Deus não permitiu. O povo não permitiu que ele fosse sepultado no sepulcro dos reis, porque ele não era digno de ser chamado rei. Então é nesse contexto que Ezequias assume, onde o povo está afastado de Deus. Não tem culto, não tem igreja, não tem reunião, não tem altar, não tem santo dos santos, não tem arca da aliança, não tem mais nada. O cara fechou. Então quando Ezequias assume ainda na sua juventude, o que ele faz? Está escrito. Ele vai buscar na sua linhagem alguém que pudesse ser uma referência para ele. E aí quando ele entrou dentro de casa, que olhou para a história do seu pai, ele disse: não, eu não quero uma referência como essa. É por isso que a história diz que Ezequias era filho de Acás, mas diz que ele seguiu o caminho do seu pai Davi. Escute, Acás era o seu pai biológico, mas a referência não era o seu pai biológico. E infelizmente essa é a doença dessa nação. Nós temos uma geração que não tem mais os seus pais como referência, porque eles não são mesmo. E é por isso que Deus está doidinho, desculpa a expressão, Deus está doidinho para levantar homens com coração paterno, para cuidar de uma geração, acerca de como dar para essa geração uma referência, um referencial. Escute, quando ele olha para Davi, ele diz: é esse o modelo de reino que eu quero para mim. É esse o padrão de reinado que eu quero. Ele vai buscar além da sua casa, ele vai buscar na sua linhagem, e ele acha Davi. E aí ele começa a restaurar o templo. Ele limpa, ele tira os altares de Baal e começa a erguer de novo altares ao Senhor. Ele vai no porão do templo, ele acha o livro, ele abre de novo o livro, ele começa a ler as escrituras de novo para o povo. E a Bíblia diz que o povo começa a ficar animado de novo, porque as escrituras foram abertas. E aqui eu abro aspas para dizer: Porto Seguro, deixa eu falar uma coisa para você. Essa cidade não precisa de uma igreja que promova mais um show, que promova mais um evento. Os púlpitos estão cheios de luzes, de eventos, de festas, mas não é de evento e festa que o povo precisa. O que vai trazer de volta a esperança de um Deus que é vivo e poderoso é se nós trouxermos as escrituras de volta para o altar. Então ele começa a pregar, ele começa agora a trazer as escrituras, a ler para o povo. Ele vai para as praças públicas e começa a ler as escrituras, e o povo começa a se juntar. E aí ele abre de novo as portas do templo, restaura o sacerdócio levítico. Agora tem sacerdote, agora tem levitas, agora tem ministros, agora tem culto, agora tem templo aberto, agora tem o povo avivado de novo. Aleluia! E aí Ezequias, ele é um homem conhecido
que desenvolvia uma alta intimidade com Deus. Muita intimidade com Deus. Ele estava em alta com Deus. No início do seu ministério, o povo começou a agradecer a Ezequias, porque ele teve a coragem de levantar de novo o altar que estava em desuso, a tornar um altar com significado. Aquilo que estava em desuso começa a ter uso de novo. Deixa eu te falar uma coisa: não adianta a gente ter um nome de igreja se o altar está em desuso. É por isso que quando Elias vai no Monte Carmelo, a primeira coisa que ele faz, ele limpa o altar. Aquele altar era do Senhor, mas levantaram para Baal também. Então todo altar que era para ser de Deus e não é Deus que governa, aquele altar só tem nome de altar, mas ele está em desuso. E todo altar de uma igreja que está em desuso tem nome de Deus, tem cara de Deus, tem cheirinho de Deus, mas não tem Deus. E se não tem Deus, não tem uso, não funciona. É por isso que no Monte da Transfiguração, Jesus leva Pedro, Tiago e João, e lá eles veem a glória de Deus, Jesus sendo transfigurado. Eles veem as vestes de Jesus brilhando, eles ouvem uma voz dizendo: a este, o meu filho, ouvi. E aí eles ficam tão perplexos com isso que eles pedem para construírem 3 tendas ali, porque eles querem morar no lugar onde a glória de Deus está se manifestando. Só que lá embaixo tem 9 discípulos que representam a igreja, fazendo o quê? Recebendo um menino endemoniado, sem poder expulsar os demônios daquele menino. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos uma igreja que está abaixo do monte, que tem nome de igreja, tem nome de discípulo, mas não funciona mais. Então não é de mais uma igreja que essa cidade precisa. Essa cidade precisa de um povo que funcione. É por isso que a história de Ezequias me fascina. Por quê? Porque quando ele restaura o altar, que o culto volta a funcionar, agora Deus está de volta para o seu povo. Só que escute, não fique achando que é só construir um ambiente como esse para Deus estar, para Deus vir, e o nosso adversário vai ficar tranquilo, vai ficar sossegado. Ele não vai ficar sossegado, porque a Bíblia diz que tinha um arqui-inimigo naquela época, chamado Sanaqueribe. Como era o nome dele? Esse arqui-inimigo viu Ezequias restaurar tudo, devolver o culto. Eram cultos fervorosos, irmãos, cultos de avivamento, culto de chapação, muita glória de Deus. Só que assim, Sanaqueribe viu tudo isso e não fez nada. Acredita? Sanaqueribe ouvia o grito de festas do povo e ele não se levantou para fazer nada. Eu fiquei me perguntando, pastores e apóstolos, como pode o inimigo ver a gente ser devolvido para o lugar de adoração, de fervor, de muita presença de Deus, e ele não se levantar contra? Eu fiquei assustado quando eu estava lendo essa história, porque até aqui Sanaqueribe não faz nada. Mas a história diz que quando Ezequias sai do templo, ele chama os tesoureiros, ele chama aqueles que fazem parte da administração dos recursos da nação. E aí sabe o que ele descobre? Ele descobre que o seu pai, além de fechar a porta do templo, além de colocar altares a Baal, o seu pai fechou uma concessão de pagar tributo à Síria. Você sabe o que é um tributo? É você estar debaixo da autoridade do governo do outro. Se você paga tributo para alguém, é porque esse alguém está acima de você. Então quando Ezequias viu que tinha um tributo ali que ainda mantinha o domínio do inimigo sobre a nação, veja bem, tinha culto, tinha fervor, tinha unção, tinha poder, mas ainda tinha uma concessão. Quando Ezequias viu aquilo, a primeira coisa que Ezequias fez foi: corta o tributo. Diga, corta o tributo. Pronto. Quando o tributo foi cortado, Sanaqueribe se levantou. Presta atenção, o diabo não tem nos nossos cultos fervorosos.
O diabo não teme as nossas chapações aqui dentro. O diabo não teme uma palavra poderosa. O diabo não teme essas coisas. Mas tem uma coisa que o diabo fica furioso. É quando você dá um ponto final em tudo aquilo que ainda te liga a ele. Chorar, calar, olha para o teu irmão e diga assim: tudo aquilo que você cancela, que te ligava ao inimigo, ele fica enfurecido com você. E aí o tributo foi cortado. Senaqueribe se levanta. Ele pega o seu súdito, Rabsaqué, e escreve uma carta para ele. Ele diz assim: vai lá, sobe no muro de Jerusalém e grita bem alto de lá de cima do muro. Rabsaqué pega a carta e vai lá e sobe em cima do muro e começa a gritar: ó rei Ezequias, quem achas que é tu para cortar o tributo? Quem achas que é tu para assumir essa postura? Quem achas que é tu para assumir essa posição? Deixa eu te falar uma coisa: o diabo não tem medo de oração de fogo, ele tem medo de crente posicionado. Aí ele começa a ler a carta e diz assim: não vistes o que Senaqueribe fez ao rei tal, rei tal. Ele cita 4 reis. Ele está dizendo assim: Senaqueribe é poderoso, ele já destruiu 4 reis. Sabe quem é o próximo? Ezequias. Você. Aí Ezequias fica com medo. Diz que ele rasga as suas vestes, pastor, e se veste de pano de saco. E sabe qual é a primeira coisa que Ezequias faz? Ele não vai para o Instagram postar dizendo triste. Pegou ou não pegou? Lugar de crente desabafar suas angústias e as suas tristezas não é no Instagram. A Bíblia diz que Ezequias subiu para o templo. Quando ele subiu para o templo, ele disse: Senhor, tu não está vendo o que Senaqueribe está fazendo contra mim? Aí o Senhor mandou a resposta pelo profeta Isaías, disse para ele: não é contra você, Ezequias, que ele está falando, ele está se levantando contra mim. Aí o Senhor diz assim: Isaías, diga para Ezequias que não é contra ele que o inimigo está se levantando. Diga a Ezequias que mantenha a postura firme. Diga a Ezequias que se mantenha firme, fiel, em obediência, posicionado. Olha para o teu irmão e diga assim: se mantenha firme, fiel, em obediência, posicionado. Aí Ezequias: mas qual é o sinal? Como é que vai ser isso? Aí o profeta Isaías diz assim: assim diz o Senhor: eis que eu porei um freio na boca e um anzol no seu nariz. Deixa eu te explicar o que Deus está dizendo. Ele está dizendo assim: diga para Ezequias que se ele se mantiver firme na minha presença, eu vou parar o inimigo. Deixa eu te falar uma coisa: não é você que para o inimigo, é Deus. Deixa eu te explicar uma coisa sobre o inimigo. Satanás não é inimigo de Deus. Satanás é nosso inimigo. Mas assim, pastor, por que ele não é inimigo de Deus? É porque ele não é páreo para Deus. Ele não é da altura de Deus. Ele só poderia ser inimigo de Deus se ele fosse do tamanho de Deus. Mas como ele não é do tamanho de Deus, Deus está dizendo assim: eu vou fazer de Senaqueribe um cavalinho, eu vou pôr um freio na boca e um anzol no nariz. Eu vou puxar as rédeas desse inimigo. Todo inimigo que se levantar contra você, fica firme, meu irmão, porque Satanás não tem poder contra as ordens do Senhor. Deus vai parar todos eles. É por isso que ele disse lá em Deuteronômio, ele disse assim: ó, ande em obediência, porque se os inimigos vierem contra ti por um caminho, eu vou abrir 7 caminhos para eles fugirem. Pois bem, essa é a história que antecede o texto que eu li. Só que o que eu li no texto, pode observar que ele diz assim: no primeiro ano. Agora é Deus dando aqui uma direção para Ezequias. Ezequias, ó, o inimigo eu paro. O inimigo é comigo. Agora, daqui para frente, eu não vou poder fazer
o que você precisa fazer. Até aqui, Ezequias, sou eu, mas daqui para frente é você. E outra, Ezequias, você não vai poder dizer que não vai avançar, porque Senaqueribe estava solto, porque eu vou prendê-lo. O único que vai poder te impedir de você avançar daqui para frente não é Satanás, não são as pessoas, é você mesmo. Por isso que ele diz assim: e no primeiro ano, Ezequias, você vai comer o que espontaneamente nascer. Olha que palavra, põe aqui, versículo. Este será o sinal. Ele está dizendo assim: eu vou te dar um sinal do que eu estou contigo, Ezequias. E qual é o sinal? Vou parar o inimigo, mas daqui para frente é você que avança. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus está parando seus inimigos, mas daqui para frente é você que avança. Não jogue no colo de Deus agora. Agora é você que decide. Aí tá assim: esse aqui, o sinal é esse aqui, ó. No primeiro ano você vai comer o que espontaneamente nasceu. O que é isso? Rapaz, Deus é um Deus de graça e de favor. Por quê? Porque ele está dizendo assim: Ezequias, eu vou dar mais um bônus para você. Além de eu parar o inimigo, no primeiro ano do teu avanço, você não vai fazer nada. Sou eu que vou fazer brotar como provisão para você avançar. Deixa eu te falar uma coisa: há uma proposta dos céus para essa casa. A proposta dos céus é: se prepare, porque tem avanço para vocês. Mas escute, os inimigos não vão poder impedir vocês de avançarem. Mas você vai ter que tomar uma decisão, dar um passo de avanço. E aí ele garante: você não vai fazer nada nesse primeiro ano. Deixa eu te explicar o que é esse primeiro ano, porque agora ele vai falar de ciclos. Quando ele fala do primeiro ano, ele não está falando de 365 dias. Ele está falando de uma estação. Ele está falando de uma temporada. E aí eu não sei se demora 365 dias, 100 dias, uma semana, um mês, 2 anos, 3 anos, não sei. Por quê? Porque ciclos, eles não têm uma data predefinida. Você não sabe quanto tempo dura um ciclo. Agora eu sei te dizer quando ele demora e quando ele apressa. Depende da resposta que você dá para ele. Depende de como você se comporta nele. Por exemplo, tem gente que quer acessar as coisas grandes, as coisas maiores. Mas qual que é o princípio para a gente avançar para as coisas maiores? Você tem que ser fiel nas menores. Não existe uma condição bíblica para nos colocar no muito, se não for a fidelidade ao pouco. A primeira e última condição bíblica para ir para o muito, sabe qual é? Honrar o pouco. É por isso que a Bíblia diz: não despreze os pequenos começos. Por quê? Porque os pequenos começos é a preparação que Deus traz para mim e para você, para que sejamos forjados, para termos condição de entrar em coisas maiores. É por isso que quando Elias, ele diz para Acabe: ó, sobre a minha palavra não vai chover durante 3 anos e 6 meses. Deus chega para Elias e diz assim: sai daí agora, vai para o ribeiro de Querite, que está de frente ao Jordão. Rapaz, Deus não é um Deus de coisa grande. Por que não mandou logo esse cara para o Jordão? Por que para o ribeiro? Deus não vai te confiar coisas maiores se Ele não testar o teu coração primeiro nas menores. Quem está me entendendo essa noite? Então o que é o primeiro ano? É Deus testando o coraçãozinho. Só que assim, esse primeiro ano a gente tem um privilégio nele. Eu não sei se você se lembra, eu me lembro do início da minha fé. Quem é que se lembra do início da fé? Início, primeiro aninho ali, aquela paixão, né? Sabe, aquele amor. Era tipo assim: você entrava e dizia: meu Deus, olha quanto anjo tem aqui dentro. Você olhava e dizia: meu irmão, você é perfeito, você não tem defeito. Não era gostoso, né? Nesse primeiro ano, o irmão pisava no teu pé, você dizia: desculpe, eu que coloquei o meu pé no lugar errado. Não era assim? Primeiro ano, a primitividade da fé, ela é gostosa demais, cara. Você só vê coisa boa.
Você só vê coisa legal. Você só vê coisa positiva. Não tem ninguém ruim. Está todo mundo na presença de Deus. É todo mundo santo. É todo mundo perfeito. E nesse primeiro ano acontecia uma coisa muito inusitada comigo. E eu creio que acontecia com todo mundo. O quê? É que tinha coisa que eu nem orava e acontecia. Tinha coisa que eu só pensava e acontecia. Eu dizia, meu Deus, eu só pensei e aconteceu. Sabe o que é isso? É o Deus Pai tentando se revelar para mim e para você, não só como Deus, mas como Pai. Por quê? Porque são os bebezinhos na fé. E qual que é o trabalho? Eu tenho um filho de 3 anos. Qual é o meu trabalho hoje com meu filho? Revelar para ele não só a minha proteção, mas também a minha provisão na vida dele. Ele olhar para mim e dizer, o meu pai cuida de mim, o meu pai provê para mim. Essa é a primitividade da fé, quando a gente é bebezinho na fé. E aí, essas experiências, elas são muito gostosas, elas são muito saborosas, porque você fica empolgado, você diz, uau, que gostoso, por que eu não fui crente antes? Não era assim? Por que eu demorei em vir para Jesus? Rapaz, que coisa boa! Eu me lembro de um amigo que eu ganhei ele para Jesus em praça pública. E aí eu estava pregando em praça pública e no outro dia ele foi na minha casa. Ele disse, olha, eu sou católico, sou da Renovação Carismática, sou do Coração Sagrado de Maria, e eu trouxe minha Bíblia católica e eu queria que você me explicasse sobre idolatria. Eu disse, então vamos na sua Bíblia. Você abre a sua Bíblia. Pá. No final ele fechou a Bíblia, não teve choro, não teve lágrima, não teve nada. Ele disse, entendi. A partir de hoje eu sou de Jesus. Aí eu comecei a mostrar para ele que Deus não é só um Deus todo-poderoso. Comecei a mostrar para ele que a relação que Deus quer ter com a gente é uma relação de paternidade. E aí eu comecei a apresentar o Deus Pai para ele. Sabe o que ele começou a viver? Experiências poderosas do cuidado e da provisão de Deus. E aí, ele ligava para mim e dizia assim, você não sabe o que aconteceu. O que foi, Wagner? O nome dele é Wagner, não posso falar porque ele já me permitiu. Ele disse, cara, eu estava pensando em algo e Deus foi. Eu disse, cara, eu sei o que é isso. É o Deus Pai te mostrando que Ele é o teu Pai. Aí eu tive que ir para um outro lugar, a gente se distanciou, tal, por uma questão mesmo de propósitos. 7 anos depois, esse cara me liga chorando, desesperado. Ele disse, ô meu irmão, o que houve, Wagner? Ele disse, cara, eu estou decepcionado com Deus. Eu disse, pô, logo com Deus, cara? Era melhor comigo. Com Deus. Cara, que chato se decepcionar com Deus. Ele disse, cara, porque eu subo no monte 3 vezes na semana, oro todas as madrugadas e jejuo a semana inteira. E a sensação que eu tenho é que Deus não me ouve. Aí eu disse, mas por que você está falando isso? Lembra 7 anos atrás, quando eu cheguei na igreja, que eu só pensava e Deus fazia? Eu disse, ô cabeção, você não entendeu como é que Deus anda? Deus é pai, mas todo pai trabalha para fazer o seu filho crescer. Deus não quer te adoecer na tua infantilização. Todo pai trabalha para o crescimento e progresso dos seus filhos. Há 7 anos atrás você chegou como um bebê. E agora Deus está parecendo que não está te ouvindo, para te arrancar da tua estação infantil para uma estação de maturidade. Deus já encerrou o ciclo do primeiro ano com você, está te introduzindo em um segundo ano e você não entendeu. Esse cara me explica melhor que eu não estou entendendo. Eu vou te explicar. No primeiro ano é Deus cuidando de você e mostrando para você e para todo mundo que Ele é o seu Deus, que Ele está com você. Mas tem um segundo ano. E o que acontece no segundo ano? O que brotar de grãos caídos. Ele está dizendo assim, ó, como você lida com o primeiro ano, se você armazena, se você trata com responsabilidade, se você cuida. No segundo ano, você vai ter sobras para poder sobreviver e se alimentar, porque essa não vai ser a mesma estação que a primeira. A estação do segundo ano não é a estação Deus mostrando para tudo e para você que Ele é seu Deus. No segundo ano agora é você que vai ter que mostrar para todo mundo e para Deus que você quer Ele como seu Deus.
No primeiro ano é Deus fazendo milagres, mostrando para você que Ele é um Deus de milagres. No segundo ano é Deus não fazendo milagres, mas querendo achar dentro do coração de alguém que amadureceu a capacidade de dizer: com milagre ou sem milagre, Ele é meu Deus. Chora, cala. A gente aprendeu, sabe o que? A gente aprendeu a crer que Deus faz milagres, mas a gente não aprendeu a continuar crendo quando Ele não está fazendo milagres. E o que é o segundo ano? Aperte teu cinto, que agora talvez você vai ter que descer algumas lágrimas aí. Talvez eu também, porque agora eu vou contar da minha história. Porque eu vivi o primeiro ano, mas eu também vivi o segundo ano. Estou vivendo o terceiro ano, mas daqui a pouco eu chego no terceiro ano. O que é o segundo ano? Segundo ano não é mais uma fé triunfante. Você sabe o que é isso? É a mensagem desses dias. Que aprender você dentro da igreja para viver pautado, apoiado em uma fé triunfante. Só que o evangelho não é apresentado para mim nem para você, que a fé em Deus ou a fé de Deus não é pautada em uma fé triunfante apenas. Porque se você ler as cartas de Apocalipse, são 7 igrejas, e se você ler cada igreja, você não vai achar ali a fé triunfante. Não, pastor, não. Qual que é a fé da igreja dos últimos dias? É a fé que permanece. Não, você não me entendeu. A fé triunfante é aquela que você tem fé para Deus abrir porta de emprego. É a fé que você tem para Deus te dar carro novo. É a fé que você tem para Deus te dar a bênção. É a fé que você tem para Deus salvar teu marido. Essa é a fé triunfante. Agora, qual é a fé que permanece? É aquela quando você está sendo pressionado, quando você está sendo apertado por uma angústia aqui dentro. Sabe quando o apóstolo João disse: quando eu recebi a profecia, quando eu comi do livro, quando eu comi da palavra, era doce na boca, mas quando esse livro desceu aqui dentro, a palavra encheu aqui o meu ventre, ficou amargo. Sabe o que é isso? É que na fé triunfante, quando você recebe Deus dizendo assim: eis que sou contigo, vou abrir a porta, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí você diz: uau, que doce, que maravilha. Quando Deus diz que eu estou te chamando para o ministério, estou te dando uma vocação, eu vou te usar, eu vou glorificar meu nome na tua vida. Você diz: aleluia, Deus falou comigo. É doce na boca, mas quando você entra no segundo ano, aquela palavra que foi doce na boca, agora começa a amargar aqui dentro. E por que amarga? Porque agora você vai ter que gerar aquilo que você comeu pela boca. E para gerar o que a gente come pela boca da palavra, tem um preço. Sabe qual é o preço de engravidar de Deus? É que toda mulher, quando está grávida, quando ela vai crescendo a sua barriga, ela não trabalha para cuidar do corpo dela por ela. Agora ela vai trabalhar para cuidar do corpo dela por conta daquilo que ela está gerando. Agora ela não come mais o que ela quer. Agora ela não faz mais o que ela quer com o seu corpo. Agora ela vai ter que entender o que o propósito que ela está gerando exige que ela faça com a sua vida. Não é mais você fazendo o que você quer de você. Agora tem algo aí dentro que Deus gerou, e agora você vai ter que se comportar de acordo com aquilo que você está gerando. Tem alguém me entendendo aqui nessa noite? Chorar, calma. Só que eu tenho uma palavra de esperança para você. Está lá em João 12. Eu acho que capítulo 12, versículo 20. Ele diz assim: quando a mulher está para dar à luz, ela sente dores de parto. E os seus amigos em volta olham e dizem assim: ué, o que é isso? Zombam, riem. Mas na hora em que ela dá à luz, que ela vê o filho, ela já não se lembra mais das dores que sentia. Deixa eu trazer uma palavra de esperança para você. Talvez está doendo esse segundo ano na vida de algumas pessoas aqui, e o que você está gerando está exigindo de você as dores.
dos pés inchados, do cansaço, dor na coluna, dor em tudo que é lugar, porque você está gerando algo poderoso e grandioso do Senhor na sua vida, e isso traz algumas dores. Mas se prepare, porque daqui a pouco você vai dar à luz. E quando o filho nascer, você vai dizer: uau, eu passaria tudo de novo para gerar o que eu estou sentindo agora nos meus braços. Então esse segundo ano, ele é diferente do primeiro. Deus é um Deus de ciclos. E Ele vai nos apresentando um crescimento. Ele está dizendo: Ezequias, eu parei o inimigo, agora é sua hora de avançar. Foi essa palavra que Deus falou para mim ali. Ouça isso, pastor Diego, Caiala e toda a liderança, corpo de liderança dessa casa. A palavra que o Senhor ministrou ao meu coração foi: diga para eles que eles vão avançar, mas eles vão ter que respeitar cada processo, vão ter que viver cada ano, respeitando cada estação, se submetendo a cada processo, e principalmente a esse segundo ano. E agora eu vou mostrar para você como é que funciona esse segundo ano. Eu vivi esse segundo ano na pele. No meu terceiro ano de casamento, a medicina disse para mim que eu não podia ser pai. E aquilo foi muito frustrante, decepcionante. Nós choramos por semanas, eu e minha esposa, porque o nosso sonho era ter um filho, ter filhos, construir família. E por hora Deus tinha me confiado algo, ministerialmente falando, que eu não conseguia achar coerente. Deus ter me confiado o que me confiou para parar em mim. Então isso precisava ser transferido para alguém. Porque imagina, apóstolo Emerson, Deus te confiou tudo que te confiou, você não tivesse ninguém para você transferir esse legado. E aquilo ardeu em dor no meu coração. Fui para casa chorando. E eu sou muito doido, sabe? Rapaz, eu sou diferente dos iguais. Eu voltei da clínica, eu disse: olha, eu quero fazer de novo esse exame. Fiz de novo, deu o meu resultado: 0,000. Infertilidade absoluta. Esse era o laudo, esse era o resultado que saiu. O que eu fiz? Eu disse: essa clínica está com algum problema, eu vou em outra. Eu fui em 4 clínicas fazer o mesmo exame. Resultado: infertilidade absoluta. Então nessa hora eu senti como se algo escurecesse dentro da minha casa. Lembra quando Jesus, ele está chegando na beira da praia, está amanhecendo, a noite escura está passando, está amanhecendo, os discípulos estão pescando, eles passaram a noite inteira pescando e não pegaram? Lucas capítulo 5 está essa história. E aí eles tentaram a noite inteira e nada. Jesus está chegando com o dia amanhecendo. Jesus se encontra com eles. E quando ele olha para o lado, ele vê um homem chamado Pedro lavando as redes. Fazendo o quê? Isso me chamou a atenção demais. Por quê? Porque diante de uma noite frustrante, decepcionante para um pescador profissional, Pedro tinha companhia de pesca. Ele não tinha só um barco pesqueiro, tinha vários barcos. Então ele sabia do mar, ele sabia de pesca. E para um pescador que vai passar a noite toda pescando, ou talvez dias pescando, voltar sem peixe é frustrante. Sabe qual era a primeira coisa que eu faria se eu voltasse de uma pescaria como essa? Eu ia querer saber de lavar rede. Eu ia para casa descansar. Mas a Bíblia diz que diante de uma noite frustrante, Pedro continua lavando as redes. Eu posso falar o que eu acredito? Eu acredito que o que mais impressionou Jesus na vida de Pedro não foi o fato de ele ter andado sobre as águas. O que mais impressionou Jesus na vida de Pedro, foi saber que esse homem estava frustrado de uma pescaria que não deu certo, mas ele tinha esperança e fé de manhã continuar lavando as redes. Foi essa palavra que o Senhor me deu quando eu vi que a noite estava ficando escura na minha casa. Ele disse assim: meu filho, agora é o segundo ano na tua vida. O primeiro ano eu mostrei para você que eu sou contigo, estou fechado com você numa aliança firme, inquebrável, inviolável. Mas agora, meu filho, eu preciso te fazer crescer, porque a medida de fé que eu quero te usar desse primeiro ano não vai servir para o lugar que eu quero te levar. Eu preciso fortalecer você em uma compreensão viva do que é andar pela fé.
E andar pela fé não é só estar firme quando as coisas estão acontecendo que você gostaria que acontecesse. Estar firme na fé quando o que você mais gostaria que acontecesse não está acontecendo, mas você continua lavando as redes. Pergunta para o teu irmão: você, irmão, está lavando as redes? Rapaz, tem uma graça aqui. Você não tem... Aí Jesus olha para Pedro e diz: uau, é isso que eu quero. Jesus diz para ele assim: Pedro, me presta o teu barco. Tinha outros discípulos e tinha outros barcos. Está lá no texto, tinham 2 barcos. Jesus pega o barco de quem? Por que Jesus não pegou o outro, sabendo que esse cara está ali, vamos dizer, chateado, triste, decepcionado, mas esperançoso? Por que ele só pegou o barco de Pedro? Agora ele pegou o barco de Pedro para quê? Pergunta, para quê? Ele entra no barco, afasta-se um pouquinho na margem do mar, e a multidão chega. Quando a multidão chega, imagina, Jesus está pregando. Você acha que ele só pregou? Quantas pessoas não foram curadas ali? E eu imagino Pedro aqui segurando as redes e olhando Jesus no seu barco, abençoando todo mundo, e ele olhando e dizendo: eu vou para casa sem peixe. Chegou a entardecer. Jesus desce do barco, despede a multidão e vai falar com Pedro. Ele diz assim: Pedro, isso sou eu que estou dizendo, não está no texto. Pedro, eu sei o que passa dentro de você. Sabe o que passava no coração de Pedro? Como que pode eu passar a noite toda pescando, não pegar nada? Esse Jesus chega, sobe no meu barco, abençoa todo mundo vai para casa abençoado, e eu vou para casa vazio. Eu tinha uma equipe de 10 pastores em minha volta nessa época, que sentava na minha mesa semanalmente, que pastoreava a igreja comigo. Quando eu recebi a notícia, nós ficamos muito tristes. Adivinha o que aconteceu? Todos esses em nossa volta engravidaram. Todos engravidaram. Era assim, ó, eu acordava, estava no meu telefone, uma mensagem: pastor, tem uma coisa para te falar, me liga. Eu ligava: oi, meu irmão, o que houve? Tem uma notícia para te dizer, tem uma coisa muito incrível para te falar. Fala, meu irmão. Estamos grávidos. O quê? Estamos grávidos. Glória a Deus. Na angústia aqui dentro, mas glória a Deus. Mas no canto, você não sabe, a minha esposa estava chorando. Minha esposa é artesã, e Deus começou a ministrar o nosso coração. Pega todos que engravidarem, faz para eles kit berço. Se for menina, faz tiara. Se for menino, faz roupa de crochê. Faz tudo. Vai lá e põe papel parede no quarto, enfeita o quarto de todos que engravidarem. Era mais ou menos assim. O nosso barco estava vazio, mas Jesus agora está usando o meu barco para abençoar a vida de todo mundo que está à nossa volta. Você acha que isso é simples? Quantas vezes a gente saía chorando da casa das pessoas e olhava para minha esposa e eu tinha que ser firme, moído aqui por dentro, mas olhando para ser forte, dizer: eu preciso estar de pé para fortalecer essa mulher, porque se caírem os dois, como que a gente vai se levantar? E às vezes eu dizia: Deus, eu não vou ter estrutura para suportar esse negócio. Mas o Senhor dizia para mim assim: fica quieto, fica calado, porque eu vou usar o teu barco. E eu quero mais uma coisa, meu filho. Eu quero mais uma coisa de você. Eu não quero só usar o teu barco. Eu quero que vocês celebrem com
com aqueles que eu vou abençoar em cima do teu barco. E a gente tinha que celebrar com aquelas pessoas. Chegou a hora que a gente já não tinha mais controle. Pessoas estéreis nos procuravam e diziam assim: ó, senti de você orar por mim, pastor. O que houve? Eu não posso engravidar. Tem 2 anos e eu já tinha 7. Ah, você tem 2 anos que não consegue engravidar? Não, ora por nós, pastor. E assim, eu ia orar com toda a minha fé. 3 meses depois, essas pessoas vinham com laudos médicos e diziam: pastor, olha aqui, eu tinha policísticos, tinha não sei o que, que eu não podia de jeito nenhum engravidar. Eu vim trazer a notícia que nós estamos grávidos. Quando chegou na 15ª pessoa estéril que a gente orou, eu parei de contar. Sabe quando foi a última? Em 2019, antes de a gente nós sermos pais. Eu estou chegando em São Paulo. Emerson acompanhou toda a nossa chegada. A primeira igreja que eu fui pregar foi na Virtude. Depois da Virtude eu fui pregar em Mauá. Eu estou lá pregando, eu estou ministrando. Aí chega um casal chorando, desesperado, e minha esposa estava comigo nessa hora. Esse casal disse assim: olha, a gente está aqui porque consegue engravidar, e eu sei que Deus usa muito você em milagres. Eu queria que você orasse por nós. Aí eu orei. Em 2019 orei por aquele casal com minha esposa, tal. Fomos embora. 2 anos depois, eu volto para aquela mesma igreja para pregar. Eu estou lá pregando. E tinha uma loirinha que ficava caminhando para lá e para cá no palco, no púlpito assim. E todo mundo já incomodado, dizendo: não, deixa ela aí. Quando acabou o culto, aquele mesmo casal veio a mim e disse: pastor, você sabe quem era aquela menina que estava correndo na sua frente ali? Eu disse: não. É que, pastor, eu não consegui ter contato mais com o senhor. Nós engravidamos. E essa é a nossa filha. Naquele dia eu fui para casa assim, eu disse: Deus, que mistério é esse, Senhor? A gente já sabe celebrar a conquista dos outros. Porque o que Deus quer desenvolver em nós nesse 2º ano? A nossa capacidade de se alegrar em ver Deus fazer na vida do outro o que você gostaria que Ele fizesse na sua. Você está pronto para esse 2º ano? E aí Pedro, quando vê que Jesus despediu a multidão, Jesus disse para ele assim: Pedro, eu sei que você está triste, eu sei que você está aí decepcionado, porque eu usei o teu barco para abençoar todo mundo, e você está aí pensando que vai para casa de mãos vazias. Pedro, está lá em Lucas 5 isso, eu não estou inventando, está lá, assim ó: Pedro, entra no teu barco e faze-te a largo. Você sabe o que isso quer dizer? Ele está dizendo assim: Pedro, do raso eu faço milagres para a multidão, mas o milagre que eu quero fazer na tua vida, Pedro, eu não posso fazer do raso. Você vai ter que pegar teu barco e ir para um lugar mais fundo. Talvez o que está faltando na vida de alguns aqui hoje não é você ficar triste porque o seu barco está vazio, é você entender que você é diferente. O mistério que Deus tem com você é diferente. Na vida da multidão Ele faz do raso, mas na tua vida Ele está esperando você ir para um lugar mais fundo. E aí eu cheguei em casa nesse dia que a menininha estava ali. Eu disse: Deus, deixa eu te falar uma coisa. Há tanto tempo que eu estou esperando, e vou continuar esperando. Aí eu me lembro que eu fui tomar um café com o meu pastor José. Ele olhou para mim e disse assim: por que vocês ainda não têm filhos? Aí eu contei toda a história. Mas no final eu disse assim: mas pastor, fica tranquilo que eu estou descansando. Aí ele disse: está descansando? Ou você desistiu? Aí eu disse: bom, eu estou descansando. Aí ele disse: deixa eu te mostrar uma coisa. Na estética, descansar e desistir tem a mesma aparência. E às vezes, porque a gente é pastor
que incentiva todo mundo a continuar a crer, espiritualiza a nossa existência com o nome de descanso. Tem muito crente que já fincou estaca de desistências aqui dentro e está dando o nome de descanso. Naquele dia eu me revoltei comigo mesmo. Eu fui para casa chorar. Eu disse: Deus, eu desisti. E fui o mais religioso possível, batizando a minha desistência com o nome de descanso. Eu menti para mim mesmo esse tempo todo. Foi uma defesa que eu encontrei para poder não sentir mais a dor. Porque sabe o que está escrito lá em Provérbios? Diz que a esperança adiada adoece os ossos. Chega uma hora que você esperou tanto, que você começa a adoecer aqui dentro. E a percepção que eu tinha era que nós estávamos adoecendo dentro de casa. Então o único jeito que eu achei para me proteger, para proteger a minha esposa, foi: vamos descansar em Deus. Se Ele quiser dar, Ele vai dar. Se Ele quiser visitar no leite, Ele não visitou Abraão, Ele não visitou Isaac, Ele não visitou Jacó, Ele vai visitar a gente. Foi ali que eu entendi que o meu progresso já não estava mais na mão de Deus. O meu progresso estava na minha postura dali para frente. Naquele dia, eu me tranquei dentro do quarto. Desculpa, mas eu vou ter que falar. Não sei se está transmitindo ou só gravando, mas eu vou falar. Eu me tranquei no quarto. Eu me despi. Fiquei pelado. Me joguei no chão. Eu disse: Deus, tudo que você quiser de mim, eu já entreguei. E eu estou aqui pelado na sua presença. Todo mundo está nu diante dos olhos do Senhor, eu sei. Mas eu tinha que fazer uma loucura naquele dia. Joguei no chão, eu disse: é isso que você quer que eu fique pelado? Eu estou pelado, não tenho mais nada. Mas de uma coisa eu quero que você saiba, Deus: eu não descansarei até o último dia da minha vida se você não me der filhos. Quando nós nos encontrarmos naquele grande dia, na prestação de contas, se você me perguntar por que eu não tive, não foi porque eu descansei, foi porque você não quis me dar. Naquele dia nasceu o Theo. Eu acordei de manhã, coloquei 3 pratos na mesa, pastor. Minha esposa acordou e perguntou: vai ter visita? Eu disse: não. E esse terceiro prato? Não é o do Theo? Aí ela: não. Você tá maluco? Eu disse: não. Deus me chamou para um lugar diferente na fé. Agora não é mais a fé triunfante, é a fé que resiste. E a fé que resiste é aquela: tá tudo conspirando contra, mas eu vou contra essa nada. Aí eu comecei a ir para um lugar mais fundo. Aí eu fui ministrar numa igreja em Vila Velha, no Espírito Santo. Eu caí dentro de uma igreja de médicos. Você não acredita? Você não acredita? E quando eu descobri, na hora do jantar, eu nem sabia. Eu fui convidado, preguei sexta, sábado, domingo de manhã, domingo de tarde, domingo de noite. À noite do domingo, eu cansadão. Os pastores perguntam assim: por que você não é pai? E eu já estava cansado de dar essa resposta. Eu olhei para os pastores assim e disse: cara, é uma longa história, vamos comer. Meu negócio é comer, irmão. Meu negócio é comer. Eu gosto de comer. E quando eu venho para aqui, pronto, aí que eu me acabo. Pastor Emerson mesmo, já estou vendo, engordou uns 8 quilos já. 2 dias, engordou 8 quilos. E aí eu comecei a falar. Aí eu me lembro que o pastor daquela igreja, a esposa dele é médica, pastora Michele. Aí eles disseram assim: você sabe onde é que você está? Eu disse: não, a sua equipe pastoral. Ele disse: não, é que nós somos médicos e a nossa igreja, ela é composta de muitos médicos. E aqui tem 8 médicos na mesa. Agora escute. Segundo ano é você resistente na fé.
E o terceiro ano? Semeie e Pedro, lança a rede. Chegou a hora de você colher o que você resistiu, se mantendo firme no propósito, te respaldou em autoridade para ir no lugar fundo, trazer aquilo que você esperou a noite toda. Eu quero declarar que aquilo que você esperou por anos, essa é a noite que você vai lançar a rede. Você vai semear, você vai plantar vinho e você vai colher frutos. Ele está dizendo assim: eu mostrei para você que sou contigo no primeiro ano, no segundo ano você ficou firme, provando que você quer andar comigo. Agora chegou a hora de plantar, mas também chegou a hora de colher. Eu quero declarar, igreja, se vocês se mantiverem firmes na fé e no propósito que Deus tem com vocês, vai chegar a hora que vai começar uma grande colheita nessa cidade. Aqueles médicos olharam para mim e disseram: amanhã de manhã você vai em clínica tal, eu ia na clínica deles mesmos. Me viraram o avesso e descobriram, porque o problema não era minha esposa, o problema era eu. Eu nasci com a questão genética, um problema genético de nascença, que eu não podia gerar. E aí eles disseram assim: tem coragem de a gente abrir você por inteiro? Eu disse: cadê o papel para assinar? Tem coragem? Tenho. Já cheguei até aqui. O que é me abrir? Pode abrir. Deixa eu te explicar uma coisa: a igreja brasileira vai precisar ouvir isso. Criamos um paradigma por muitos anos de que a ciência é muita intervenção humana. Eu creio piamente que Deus visita no leito. Não estou querendo roubar essa sua fé, mas deixa eu te falar uma coisa. Deuteronômio capítulo 9, versículo 9. Eu não sei se você já leu. Abre aqui. Nove, 9. Eu acho que não é 9:9. Deixa eu dizer o que é que está escrito, para a gente adiantar. Está escrito assim, ó: e as coisas ocultas pertencem ao Senhor, e as reveladas aos filhos dos homens. 29, desculpe, põe aí. Eu sei que tinha um 9. Os conhecimentos ocultos pertencem a quem? A Yahvé, o Senhor. O saber revelado, entretanto, pertence a quem? Sabe o que é a ciência? É um conhecimento que estava oculto, que Deus trouxe ao conhecimento, à revelação, e deu para quem? Deu para mim, deu para você. Sabe o que eu ouvia de muitos crentes? Ah, não, a fertilização in vitro é muita intervenção humana. Mas sabe o que Deus falava para mim? Eu vou fazer diferente com você. Eu vou mostrar que eu uso a ciência também. Porque o princípio aqui não era se Deus ia fazer no leite ou se Deus ia fazer pela ciência. O princípio aqui era se eu estava disposto a me submeter a qualquer processo para poder gerar aquele que vai continuar o que Deus colocou dentro de mim. E aí nós engravidamos. E hoje, agora, próximo mês, 24 de agosto, nosso príncipe Theo vai fazer 4 anos. Ele esteve aqui ano passado. Deixa eu te explicar e eu finalizo. Pedro, lance as redes. Ele foi e lançou.
e voltou com seu barco cheio de peixes, porque se submeteu a todo o processo. Eu quero que você entenda nessa noite, independente do que você está passando, compreenda em que estação você está. Você está no primeiro, você está no segundo, ou você já está entrando no terceiro ano? Eu não sei. Fica de pé, por favor. Tem algo a ver com você. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Sai do seu lugar. Eu quero orar pela sua vida. Se você também está aqui e deseja engravidar e não está conseguindo, também eu queria que você viesse aqui. E aí eu vou precisar dos apóstolos, dos bispos, da bispa Cátia. Eu fiquei sabendo hoje. Tá pronto? Tá pronto? Tá pronto? Tá acontecendo essa igreja. Nós começamos um ministério agora em nossa igreja, chamado Ministério Origem. Porque começou a engravidar tanta gente na igreja, pastor, que eu não sei onde que coloca tanta gente grávida. E agora nós temos o ministério de cuidar das grávidas agora. E eu brinco. Eu sou profético, eu creio, pronto, eu acredito. Escute, eu não estou chamando só quem não pode engravidar, não. Se você está em algum momento dessas estações que eu falei, também pode vir aqui na frente, tá? Pode sair do seu lugar. Essa palavra, ela tocou teu coração, de qualquer forma, pode vir aqui também. Tem um bebedouro na entrada da igreja. Um bebedouro da igreja. E eu comecei a declarar, ó, você que não consegue engravidar, eu orei por aquela água lá na frente da igreja. Passa lá e bebe daquela água. Quem beber da água engravida. Quem não quer engravidar, nem passe perto. Meu irmão, sabe o que começou a acontecer? Gente me assistindo online, foi na igreja buscar água, levou para casa, a filha bebeu e engravidou. Não tem a ver com a água, tem a ver com o ambiente que a gente prepara para os milagres. Chegou a hora, Badá, de preparar o ambiente de milagres nesse lugar. Cara, esse saco tem muita unção. Os ventres vão começar a ser liberados. Rio de vida! Rio de vida! Ventres! Sejam liberados, ventres! Pastores, vamos orar por eles, vamos orar. Orações. Se quiserem descer lá, colocar esse saco bem no ventre daquelas mulheres e ministrar, fica à vontade.
Testosterona começa a subir agora. Sobe, sobe. Trompas, ovários. Todo policista, saia, desapareça agora, já! Endométrio, venha pro teu lugar agora! Trompas, ovários, útero, manifesta o teu poder.